Pasta 7. Todos me odeiam, com exceção do cavalo. O mínimo que o oráculo podia ter feito era andar de volta para o sótão sozinho. Em vez disso, Groover e eu fomos eleitos para carregá-lo. Não imaginei que tivéssemos sido escolhidos por sermos os mais populares. Cuidado com a cabeça dela, advertiu-me Groover quando subíamos as escadas. Mas era tarde demais. Bang! Bati sua face mumificada de encontro à moldura do alçapão, provocando uma chuva de poeira. Ah, cara! Apoiei-a no chão, procurando possíveis danos. Será que quebrei alguma coisa? Não sei dizer, admitiu Groover. Nós a erguemos e a acomodamos em seu banco de 3 pés, ambos bufando e suando. Quem iria imaginar que uma múmia podia pesar tanto? Supus que ela não falaria comigo e estava certo. Fiquei aliviado quando finalmente saímos de lá e fechamos a porta do sótão. Bem, disse Groover, isso foi desagradável. Eu sabia que ele estava tentando dar um tom leve às coisas, em consideração a mim, mas ainda assim eu me sentia totalmente para baixo. O acampamento todo estaria furioso comigo por perder o jogo para as caçadoras e ainda havia a nova profecia do oráculo. Era como se o espírito de Delfos tivesse saído do seu caminho para me excluir. Ele havia ignorado minha pergunta e caminhado quase 1 quilômetro para falar com Zoe. E não dissera nada, não dera nem mesmo uma pista sobre Annabeth. O que Kiron vai fazer? Perguntei a Groover. Quisera eu saber. Pela janela do 2º andar, ele olhou pensativo para as colinas onduladas cobertas de neve. Queria estar lá fora. Procurando Annabeth? Ele teve alguma dificuldade em se concentrar em mim. Então corou. Ah, certo. Isso também, é claro. Por quê? Perguntei. Em que você estava pensando, hein? Ele bateu os cascos inquieto. Em algo que o Manticore disse sobre a grande comoção. Não posso deixar de me perguntar. Se todas aquelas forças antigas estiverem despertando, talvez... Quem sabe nem todas sejam do mal. Você se refere a Pan. Eu me senti um pouco egoísta, pois havia esquecido totalmente a ambição da vida de Groover. O deus da natureza estava desaparecido havia 2000 anos. Dizia-se que tinha morrido, mas os sátiros não acreditavam nisso. E estavam determinados a encontrá-lo. Haviam procurado em vão por séculos, e Groover estava convencido de que seria ele a obter sucesso. Esse ano, com Kiron colocando todos os sátiros em operação de emergência para encontrar meios-sangues, Groover não conseguira dar prosseguimento à sua busca. Ele devia estar ficando louco com isso. Deixei a pista esfriar, disse ele. Eu me sinto inquieto, como se estivesse deixando algo muito importante escapar. Ele está lá fora, em algum lugar. Eu posso sentir isso. Eu não sabia o que dizer. Queria incentivá-lo, mas não via como. Meu otimismo havia sido esmagado na neve lá no bosque, junto às nossas esperanças de vencer na captura da bandeira. Antes que eu pudesse responder, Thalia subiu pesadamente os degraus. Oficialmente ela não estava falando comigo, mas olhou para Groover e disse: Diga a Percy para descer. Por quê? Perguntei. Ele disse alguma coisa? Thalia perguntou a Groover. Perguntou por quê. Dionísio está convocando um conselho com os líderes dos chalés para discutir a profecia, disse ela. Infelizmente, isso inclui Percy. O conselho se reuniu em torno de uma mesa de ping-pong na sala de recreação. Dioniso agitava a mão e fornecia os lanches. Queijo cremoso, biscoitos e várias garrafas de vinho tinto. Então Kiron lembrou-lhe de que o vinho ia contra suas restrições e que a maioria de nós era menor de idade. O Sr. D suspirou. Estalando os dedos, transformou o vinho em Coca Diet, que ninguém tampouco bebeu. O Sr. D e Kiron, com a cadeira de rodas, sentavam-se numa das extremidades da mesa. Zoe e Bianca D'Angelo, que havia se tornado uma espécie de assistente pessoal de Zoe, assumiram a outra ponta. Thalia, Groover e eu nos sentamos à direita e os outros membros do conselho, Beckendorf, Silena, Beauregard e os irmãos Stoll, à esquerda. Os filhos de Ares também deveriam ter mandado um representante, mas todos haviam quebrado alguma parte do corpo, acidentalmente, durante a captura da bandeira,
como cortesia das caçadoras, e estavam descansando na enfermaria. Zoe deu início à reunião num tom categórico. Isso é inútil. Queijo cremoso, arquejou Groover e começou a pegar biscoitos e bolas de ping-pong e a cobri-los com o queijo. Não há tempo para conversa, continuou Zoe. Nossa deusa precisa de nós. As caçadoras devem partir imediatamente. E ir para onde? Perguntou Kiron. Para o oeste, respondeu Bianca. Fiquei impressionado com o quanto ela estava diferente após apenas alguns dias com as caçadoras. Seu cabelo escuro agora estava trançado como o de Zoe, de modo que dava para ver com clareza o seu rosto. Tinha sardas salpicadas no nariz e os olhos escuros lembravam vagamente alguém famoso, mas eu não conseguia distinguir quem. Ela parecia estar se exercitando e sua pele brilhava levemente como a das outras caçadoras, como se viesse se banhando em luar líquido. Você ouviu a profecia. A oeste, 5 buscarão a deusa acorrentada. Podemos reunir 5 caçadoras e partir. Isso, concordou Zoe. Ártemis está sendo mantida como refém. Devemos encontrá-la e libertá-la. Está se esquecendo de algo, como sempre, observou Thalia. Campistas e caçadoras juntos brilham. Devemos fazer isso juntos. Não, disse Zoe. As caçadoras não precisam da vossa ajuda. Sua, grunhiu Thalia. Ninguém diz vossa há uns 300 anos, Zoe. Acompanhe os tempos. Zoe hesitou, como se estivesse tentando dizer a palavra corretamente. Zua. Não precisamos da sua ajuda. Thalia revirou os olhos. Esqueça. Receio que a profecia diga que vocês precisam, sim, de nossa ajuda, disse Kiron. Os campistas e as caçadoras devem cooperar entre si. Será? Refletiu o Sr. D, girando sua Coca Diet sob o nariz como se ela tivesse um fino buquê. Um se perderá, um irá. Isso parece bastante grave, não? E se falharem, por que tentam cooperar? Sr. D, suspirou Kiron. Com todo respeito, de que lado o senhor está? Dioniso ergueu as sobrancelhas. Desculpe, meu querido centauro. Só estava tentando ajudar. Devemos trabalhar juntos, disse Thalia, insistente. Tampouco a mim isso agrada, Zoe, mas você conhece as profecias. Quer lutar contra uma? Zoe fez uma careta, mas dava para ver que Thalia havia marcado um ponto. Não devemos nos demorar, advertiu Kiron. Hoje é domingo. Na próxima sexta-feira, 21 de dezembro, é o solstício de inverno. Ah, que alegria, murmurou Dioniso. Mais uma tediosa reunião anual. Ártemis tem de estar presente no solstício, disse Zoe. Ela tem sido uma das mais ativas nas discussões do Conselho para definir uma ação contra os lacaios de Cronos. Se estiver ausente, os deuses não decidirão nada. Vamos perder mais um ano de preparativos para a guerra. Você está sugerindo que os deuses têm problemas para agir em conjunto, minha jovem? Perguntou Dioniso. Sim, senhor Dioniso. O Sr. D assentiu. Só estava confirmando. Tem razão, é claro. Prossigam. Eu devo concordar com Zoe, disse Kiron. A presença de Ártemis no Conselho de Inverno é crucial. Temos apenas uma semana para encontrá-la. E, possivelmente, o que é mais importante, localizar o monstro que ela estava caçando. Agora precisamos decidir quem irá nessa busca. 3-2, disse eu. Todos olharam para mim. Thalia até se esqueceu de me ignorar. Devemos ser 5, disse eu acanhado. 3 caçadoras, 2 do acampamento meio-sangue. Isso é mais do que justo. Thalia e Zoe trocaram olhares. Disse Thalia. Faz sentido. Zoe grunhiu. Eu preferiria levar todas as caçadoras. Vamos precisar da força dos números. Vocês vão refazer o caminho da deusa, lembrou-lhe Kiron, movendo-se com rapidez. Não há dúvida de que Ártemis rastreou o cheiro desse monstro raro, qualquer que seja ele, à medida que seguia para o oeste. Vocês terão de fazer o mesmo. A profecia foi clara. A desgraça do Olimpo aponta a trilha. O que sua senhora diria? Muitas caçadoras interferem no cheiro.
O melhor é um grupo pequeno. Zoe pegou uma raquete de ping-pong e a estudou como se estivesse tentando se decidir em quem bateria primeiro. Esse monstro, a desgraça do Olimpo, eu o venho caçando ao lado da senhora Ártemis há muitos anos. No entanto, não tenho a menor ideia de como deve ser essa besta. Todos olharam para Dioniso, creio que porque ele era o único deus presente, e supõe-se que os deuses saibam das coisas. Ele folheava uma revista sobre vinhos, mas quando todos ficaram em silêncio, ele ergueu os olhos. Bem, não olhem para mim. Sou um deus jovem, lembram? Eu não faço o inventário de todos aqueles velhos monstros e titãs empoeirados. Eles são um péssimo tema de conversa nas festas. Kiron, disse eu, você não tem nenhuma ideia em relação ao monstro? Kiron franziu os lábios. Tenho várias ideias, nenhuma delas boa, e nenhuma delas faz sentido. Tifon, por exemplo, caberia nessa descrição. Ele era verdadeiramente uma desgraça do Olimpo, ou o monstro marinho Queto. Mas se qualquer um desses dois estivesse se agitando, nós saberíamos. São monstros marinhos do tamanho de arranha-céus. Seu pai, Poseidon, já teria soado o alarme. Receio que o monstro em questão seja mais esquivo, talvez até mais poderoso. É um grande perigo que vocês vão enfrentar, disse Connor Stoll. Eu gostava da maneira como ele dizia vocês e não nós. Ao que parece, pelo menos 2 dos 5 vão morrer. Um se perderá na terra ressecada, recitou Beckendorf. Se eu fosse vocês, ficaria longe do deserto. Houve um murmúrio de concordância. E a maldição do Titã deve sustentar, disse Silena. O que isso pode significar? Vi Kiron e Zoe trocarem um olhar de nervosismo, mas o que quer que estivessem pensando, guardaram para si mesmos. E pela mão do pai, irá expirar, disse Groover entre mordidas de cheetos e bolas de ping-pong. Como isso é possível? Quem seria morto pelo pai? Fez-se um silêncio pesado em torno da mesa. Olhei para Thalia e me perguntei se ela estaria pensando o mesmo que eu. Havia alguns anos Kiron recebera uma profecia sobre o próximo filho dos 3 grandes, Zeus, Poseidon ou Hades, que fizesse 16 anos. Supostamente, esse adolescente tomaria uma decisão que iria salvar ou destruir os deuses para sempre. Por causa disso, os 3 grandes fizeram um juramento, depois da Segunda Guerra Mundial, de não ter mais filhos. Apesar disso, Thalia e eu havíamos nascido, e agora ambos nos aproximávamos da idade de 16 anos. Lembrei-me de uma conversa que tivera no ano anterior com Annabeth. Eu havia lhe perguntado por que, se eu era tão potencialmente perigoso, os deuses simplesmente não me matavam. Alguns dos deuses gostariam de matar você, dissera ela, mas temem ofender Poseidon. Será que um pai olimpiano podia voltar-se contra o filho meio-sangue? Será que às vezes era mais fácil simplesmente deixá-los morrer? Se havia meio-sangues que precisavam se preocupar com isso, esses eram Thalia e eu. Perguntei-me se, afinal, não deveria ter enviado a Poseidon aquela gravata com estampa de conchas como presente do Dia dos Pais. Vai haver mortes, concluiu Kiron. Disso nós sabemos. Ah, que bom, disse Dioniso. Todos olharam para ele. Ele ergueu os olhos inocentemente das páginas da revista Wine Connoisseur. O interesse pela Pinot Noir está voltando. Não prestem atenção ao que digo. Percy tem razão, disse Silena Beauregard. 2 campistas devem ir. Entendo, disse Zoe, sarcástica. E suponho que vós quereis se apresentar como voluntária. Silena enrubesceu. Eu não vou a lugar nenhum com as caçadoras. Não olhem para mim. Uma filha de Afrodite não quer que olhem para ela, zombou Zoe. O que sua mãe diria? Silena começou a se erguer da cadeira, mas os irmãos Stoll a puxaram de volta. Parem com isso, disse Beckendorf. Era um sujeito grandalhão, com uma voz ainda maior. Ele não falava muito, mas quando o fazia, as pessoas costumavam ouvi-lo. Vamos começar com as caçadoras. Quais de vocês irão? 3. Zoe se pôs de pé. Eu vou, evidentemente, e vou levar Phoebe. É a nossa melhor rastreadora. A grandona que gosta de bater na cabeça das pessoas? Perguntou Travis Stoll com cuidado. Zoe assentiu.
Aquela que botou as flechas no meu capacete? Acrescentou Connor. É, replicou Zoe bruscamente. Por quê? Ah, por nada, respondeu Travis. É só que temos uma camiseta para ela da loja do acampamento. Ele ergueu uma grande camiseta prateada que dizia Artemis, deusa da lua, tour de caça outono de 2002, com uma imensa lista de parques nacionais e coisas desse tipo aí embaixo. Trata-se de uma peça de colecionador. Ela estava admirando. Quer dar a ela? Eu sabia que os Stolls estavam tramando alguma coisa. Sempre estavam. Mas acho que Zoe não os conhecia tão bem quanto eu. Ela limitou-se a dar um suspiro e pegou a camiseta. Como estava dizendo, vou levar Phoebe e quero que Bianca vá. Bianca pareceu atordoada. Eu? Mas sou tão inexperiente. Eu não seria de nenhuma utilidade. Ireis vos sair bem, insistiu Zoe. Não existe maneira melhor de se pôr à prova. Bianca fechou a boca. Lamentei um pouco por ela. Lembrei-me de minha primeira missão aos 12 anos. Eu me sentia totalmente despreparado. Um pouco honrado, talvez, mas muito ressentido e assustado. Imaginei que as mesmas coisas estivessem passando pela cabeça de Bianca nesse momento. E quanto aos campistas? Perguntou Kiron. Nossos olhos se encontraram, mas eu não sabia o que ele estava pensando. Eu! Groover se ergueu tão rápido que esbarrou na mesa de ping-pong. Ele espanou do colo migalhas de biscoito e de bolas de ping-pong. Qualquer coisa para ajudar Artemis. Zoe franziu o nariz. Acredito que não, sátiro. Vós não sois nem mesmo um meio-sangue. Mas é um campista, interveio Thalia. E ele domina os sentidos de um sátiro e a mágica da floresta. Você ainda sabe tocar uma canção de rastreador, Groover? Certamente que sim. Zoe hesitou. Eu não sabia o que era uma canção de rastreador, mas aparentemente Zoe a via como uma boa coisa. Muito bem, concordou Zoe. E o segundo campista? Eu irei. Thalia se pôs de pé e olhou à sua volta, desafiando qualquer um a questioná-la. Ora, muito bem, talvez minhas habilidades em matemática não fossem as melhores, mas de repente ocorreu-me que havíamos alcançado o número 5 e eu não estava no grupo. Ei, espere um pouco, intervim. Eu também quero ir. Thalia não disse nada. Kiron ainda estava me estudando, os olhos tristes. Ah, disse Groover, subitamente ciente do problema. Ora, eu esqueci. Percy tem de ir. Não tive a intenção de... eu fico. Percy deve ir no meu lugar. Ele não pode, disse Zoe. É um garoto. As caçadoras não vão viajar com um garoto. Vocês vieram comigo até aqui? Lembrei-lhe. Aquilo foi uma emergência rápida e foi ordenada pela deusa. Eu não vou atravessar o país e lutar contra muitos perigos na companhia de um garoto. E quanto a Groover? Perguntei. Zoe sacudiu a cabeça. Ele não conta, é um sátiro. Tecnicamente não é um garoto. Ei! Protestou Groover. Eu tenho de ir, afirmei. Preciso fazer parte dessa busca. Por quê? Perguntou Zoe. Por causa de sua amiga Annabeth? Eu me senti corar. Odiei o fato de estarem todos olhando para mim. Não, quer dizer, em parte, mas eu sinto que devo ir. Ninguém saiu em minha defesa. O Sr. D parecia entediado, ainda lendo sua revista. Silena, os irmãos Stoll e Beckendorf olhavam para a mesa. Bianca me lançou um olhar de pena. Não, disse Zoe, impassível. Eu insisto nesse ponto. Leva um sátiro se for preciso, mas não um herói do sexo masculino. Kiron suspirou. A busca é por Artemis. As caçadoras devem poder aprovar seus companheiros. Meus ouvidos zumbiam quando me sentei. Sabia que Groover e alguns dos outros me olhavam solidariamente, mas eu não podia encará-los. Simplesmente deixei-me ficar ali sentado enquanto Kiron concluía o conselho. Que seja assim, disse ele. Thalia e Groover acompanharão Zoe, Bianca e Phoebe. Vocês devem partir à primeira luz da manhã. E que os deuses, ele olhou para Dioniso, o presente incluído, esperamos, estejam com vocês. Eu não apareci para o jantar naquela noite, o que foi um erro, pois Kiron e Groover vieram à minha procura. Percy, eu sinto muito, disse Groover,
sentando-se ao meu lado no beliche. Eu não sabia que elas... que você... sinceramente... Ele começou a fungar e eu deduzi que, se não o animasse, ele ou começaria a balir ou a mastigar meu colchão. Ele costuma comer objetos domésticos sempre que fica aborrecido. Está tudo bem, menti. É sério, está tudo certo. O lábio inferior de Groover tremia. Eu nem pensei. Estava tão concentrado em ajudar Artemis. Mas eu prometo que vou procurar Annabeth por toda parte. Se puder encontrá-la, encontrarei. Assenti e tentei ignorar a grande cratera que se abria em meu peito. Groover, disse Kiron, você me permitiria dar uma palavrinha com Percy? Claro, fungou ele. Kiron esperou. Disse Groover, você quis dizer sozinho. É claro, Kiron. Ele me olhou infeliz. Vê? Ninguém precisa de um bode. Ele saiu trotando do quarto, assoando o nariz na manga da roupa. Kiron suspirou e ajoelhou-se em suas patas equinas. Percy, eu não tenho a pretensão de compreender profecias. Sim, disse eu. Bem, talvez seja porque elas não fazem sentido. Kiron olhou para a fonte de água salgada que gorgolejava no canto do quarto. Thalia não seria minha primeira escolha para ir nessa busca. Ela é impetuosa demais. Age sem pensar. É muito segura de si. Você teria me escolhido? Sinceramente, não, disse ele. Você e Thalia são muito parecidos. Muito obrigado. Ele sorriu. A diferença é que você é menos seguro de si do que ela. Isso pode ser bom ou mal, mas uma coisa eu posso dizer. Vocês dois juntos representariam um perigo. Nós poderíamos contorná-lo. Do mesmo jeito que contornou o riacho esta noite? Não respondi. Ele havia me pegado. Talvez seja melhor assim, ponderou Kiron. Você pode ir para casa passar os feriados com sua mãe. Se precisarmos de você, temos como chamá-lo. Eu disse. Talvez. Puxei contra a corrente do bolso e a coloquei sobre a mesa de cabeceira. Não parecia que eu fosse usá-la tão cedo para outra coisa que não escrever cartões de Natal. Quando viu a caneta, Kiron fez uma careta. Não é de estranhar que Zoe não o queira por perto, suponho. Não enquanto carrega essa arma específica. Não entendi o que Kiron quis dizer. Então lembrei-me de algo que ele me dissera fazia muito tempo, quando me dera a espada mágica. Ela tem uma história longa e trágica sobre a qual não precisamos falar. Eu queria perguntar sobre isso, mas ele tirou um dracma de ouro de seu alforge e o atirou para mim. Telefone para sua mãe, Percy. Diga a ela que estará indo para casa de manhã. E, se quer saber, eu quase me apresentei como voluntário para essa busca. Eu teria ido, não fosse pelo último verso. E pela mão do pai, irá expirar. Claro. Eu não precisava perguntar. Sabia que o pai de Kiron era Cronos, o maléfico senhor dos titãs. O verso faria sentido perfeitamente se Kiron participasse da busca. Cronos não ligava para ninguém, nem para os próprios filhos. Kiron, disse eu, você sabe que maldição do titã é essa, não sabe? O rosto dele tornou-se sombrio, ele fez uma garra sobre o coração e o afastou. Um gesto antigo para precaver-se contra o mal. Vamos torcer para que a profecia não signifique o que eu penso. Agora boa noite, Percy. Sua vez chegará. Estou convencido disso. Não precisa se apressar. Ele disse sua vez da mesma forma que as pessoas falam quando querem dizer sua morte. Não sei se Kiron teve essa intenção, mas a expressão em seus olhos me fez ter medo de perguntar. Fiquei de pé diante da fonte de água do mar, esfregando a moeda de Kiron em minha mão e tentando imaginar o que dizer à minha mãe. Eu realmente não estava a fim de ter mais um adulto me dizendo que não fazer nada era o melhor que eu podia fazer, mas imaginei que minha mãe merecesse ficar informada. Por fim, respirei fundo e atirei a moeda na fonte. Ó deusa, aceite minha oferenda. A névoa tremeluziu. A luz vinda do banheiro era suficiente para criar um tênue arco-íris. Mostre Sally Jackson, eu disse. Upper East Side, Manhattan.
E no meio da névoa apareceu uma cena que eu não esperava. Minha mãe estava sentada à mesa da nossa cozinha com um cara. Eles estavam rindo histericamente. Havia uma grande pilha de livros entre os dois. O homem tinha, não sei, uns 30 e poucos anos, com cabelos meio compridos, grisalhos, e usava um casaco marrom sobre uma camiseta preta. Parecia um ator, um cara que pudesse fazer o papel de um policial disfarçado na TV. Eu estava perplexo demais para dizer alguma coisa e, felizmente, minha mãe e o cara estavam ocupados demais rindo para perceber minha mensagem de íris. Sally, você é uma figura, disse o cara. Quer mais um pouco de vinho? Ah, eu não devo, mas vá adiante se quiser. Na verdade, eu preferiria usar o banheiro. Posso? No corredor, disse ela, tentando não rir. O cara de ator sorriu, levantou-se e saiu. Mamãe, chamei. Ela deu um pulo tão grande que quase derrubou os livros da mesa. Finalmente focalizou os olhos em mim. Percy? Ah, querido, está tudo bem? O que você está fazendo? Perguntei. Ela piscou. Dever de casa. Então pareceu compreender a expressão que eu tinha no rosto. Ah, querido, esse é só o Paul. O Sr. Bluffs está no meu seminário de criação literária. Sr. Balofice? Bluffs. Ele estará de volta em 1 minuto, Percy. Diga qual é o problema. Ela sempre sabia quando alguma coisa estava errada. Contei sobre Annabeth. As outras coisas também, mas basicamente tudo se resumia a Annabeth. Os olhos de minha mãe se encheram de lágrimas. Dava para ver que ela estava tentando se segurar para me poupar. Ah, Percy. Aí eles me disseram que não há nada que eu possa fazer. Eu acho que eu vou para casa. Ela girou o lápis entre os dedos. Percy, por mais que eu queira que você venha para casa... Suspirou, como se estivesse com raiva de si mesma. Por mais que eu queira vê-lo em segurança, quero que você compreenda uma coisa. Você precisa fazer o que acredita que tem de fazer. Fiquei olhando para ela. O que você quer dizer? Bem, você, lá no fundo, acredita de verdade que precisa ajudar a salvá-la? Acha que é o correto a fazer? Porque eu sei uma coisa sobre você, Percy. Seu coração está sempre no lugar certo. Ouça-o. Você está me dizendo para ir? Minha mãe contraiu os lábios. Estou dizendo que você está ficando muito grande para eu lhe dizer o que fazer. Estou dizendo que estarei do seu lado, mesmo que o que você decidir seja perigoso. Não posso acreditar que eu esteja dizendo isso. Mãe, a descarga soou no banheiro de nosso apartamento. Não tenho muito tempo, disse mamãe. Percy, qualquer que seja a decisão que tome, eu amo você. E eu sei que fará o que for melhor para Annabeth. Como você pode ter certeza? Porque ela faria o mesmo por você. E com isso, minha mãe agitou a mão na névoa e a conexão se dissolveu, deixando-me com a imagem final de seu novo amigo, o Sr. Balofice, sorrindo para ela. Não me lembro de ter adormecido, mas me lembro do sonho. Eu estava de volta àquela caverna árida, o teto baixo e pesado sobre mim. Annabeth encontrava-se ajoelhada sob o peso de uma massa escura que parecia uma pilha de rochas. Estava cansada demais até para gritar. Suas pernas tremiam. Eu sabia que a qualquer segundo suas forças se esgotariam e o teto da caverna desabaria sobre ela. Como está nossa hóspede mortal? Ribombou uma voz masculina. Não era Cronos. A voz de Cronos era áspera e metálica, como uma faca raspando a pedra. Eu a ouvira debochar de mim muitas vezes em meus sonhos, mas essa voz era mais profunda e grave, como um contrabaixo. Sua força fazia o chão vibrar. Luke emergiu das sombras. Ele correu para Annabeth, ajoelhou-se ao lado dela e então olhou para o homem invisível. Ela está perdendo as forças. Precisamos nos apressar. O hipócrita, como se ele se importasse com o que aconteceria a ela. A voz profunda gargalhou. Pertencia a alguém que estava nas sombras à margem de meu sonho. Então uma mão carnuda empurrou alguém adiante para a área de luz. Ártemis,
as mãos e os pés presos por correntes de bronze celestial. Arquejei. Seu vestido prateado estava rasgado e esfarrapado. Seu rosto e seus braços estavam cortados em vários pontos e ela vertia ícor, o sangue dourado dos deuses. Você ouviu, garoto, disse o homem nas sombras. Decida! Os olhos de Ártemis dardejavam de raiva. Eu não sei por que ela simplesmente não arrebentava as correntes ou sumia, mas não parecia capaz disso. Pasta 8. Faço uma promessa perigosa. Blackjack me deu uma carona sobrevoando a praia e tenho de admitir que foi bem legal. Montar um cavalo alado, roçar a superfície das ondas a mais de 150 km por hora, com o vento nos cabelos e o borrifo do mar no rosto, isso é melhor do que esqui aquático. Aqui! Blackjack reduziu a velocidade e traçou um arco no céu. Agora é só descer reto. Obrigado. Desci de suas costas numa cambalhota e mergulhei no mar gelado. Nos últimos 2 anos eu ganhara mais confiança em fazer proezas como essa. Podia me mover praticamente como quisesse debaixo da água, simplesmente ao determinar que as correntes oceânicas mudassem à minha volta e me impelissem. Podia respirar debaixo d'água sem problemas e minhas roupas nunca se molhavam, a menos que eu quisesse. Mergulhei na escuridão. 5, 10, 15 metros. A pressão não era desconfortável. Eu nunca havia tentado me testar, ver se havia um limite para a profundidade a que eu podia chegar. Sabia que a maior parte dos humanos comuns não podia ultrapassar os 60 metros sem ser esmagada como uma lata de alumínio. Eu também deveria ficar sem visão em águas assim profundas à noite, mas conseguia ver o calor que emanava de formas vivas e o frio das correntes. É difícil descrever. Não era como a visão comum, mas eu podia dizer onde todas as coisas estavam. Ao me aproximar do fundo, vi 3 cavalos marinhos, cavalos com rabo de peixe, nadando em círculo em torno de um barco emborcado. Os cavalos marinhos eram lindos de se ver. Seus rabos de peixe tremeluziam com as cores do arco-íris, brilhando, fosforescentes. Suas crinas eram brancas e eles galopavam pela água da maneira como cavalos nervosos fazem numa tempestade. Algo os estava aborrecendo. Cheguei mais perto e vi o problema. Uma forma escura, algum animal, tinha metade do corpo presa sob o barco e emaranhada em uma rede de pesca, uma daquelas redes enormes que se usam em traineiras para pegar tudo de uma vez só. Eu odiava aquelas coisas. Já era ruim demais o fato de se afogar em botos e golfinhos, mas de vez em quando também apanhavam animais mitológicos. Quando as redes se emaranhavam, alguns pescadores preguiçosos simplesmente as cortavam e deixavam os animais presos ali morrerem. Parecia que aquela pobre criatura estivera chafurdando no fundo do estreito de Long Island e, de alguma forma, se embaraçara na rede do barco de pesca naufragado. Tinha tentado se soltar, mas conseguira apenas ficar ainda mais enredada, fazendo o barco deslocar-se. Agora os destroços do casco, que se apoiava em uma pedra grande, oscilavam e ameaçavam desabar sobre o animal emaranhado. Os cavalos marinhos nadavam ao redor do barco freneticamente, querendo ajudar, mas sem saber como. Um tentava cortar a rede com os dentes, mas os dentes dos cavalos marinhos não foram feitos para cortar corda. Os cavalos marinhos são muito fortes, mas não têm mãos, e não são, lá muito inteligentes. Liberte o senhor, pediu um cavalo marinho ao me ver. Os outros juntaram-se a ele, fazendo o mesmo pedido. Eu nadei até a criatura emaranhada para dar uma olhada mais de perto. A princípio, pensei que se tratasse de um jovem cavalo marinho. Eu já havia resgatado vários deles, mas ouvi um som estranho, algo que não pertencia ao mundo submarino. Brrr. Então me aproximei da coisa e vi que era uma vaca. Bem, eu já ouvira falar em peixes-bois e coisas assim, mas esse era de fato uma vaca com a extremidade posterior de uma serpente. A parte frontal era um bezerro, um bebê com pelo branco, olhos castanhos grandes e tristes e focinho também branco, e a segunda metade era um rabo preto e marrom escamoso, com barbatanas em cima e embaixo, como uma enorme enguia. — Ei, pequenino, disse eu, de onde você veio?
A criatura me dirigiu um olhar triste. Mu! Mas eu não conseguia compreender seus pensamentos. Eu só falava com cavalos. Não sabemos o que ela é, senhor, disse um dos cavalos marinhos. Tem muitas coisas estranhas acontecendo. É, murmurei. Ouvi dizer. Tirei a tampa de contracorrente e a espada atingiu seu tamanho natural em minhas mãos, a lâmina de bronze brilhando na escuridão. A vaca-serpente assustou-se e começou a se debater na rede, os olhos cheios de terror. Ei, chamei, não vou machucar você, só vou cortar a rede. Mas a vaca-serpente continuou a se debater, ficando ainda mais enrolada. O barco começou a se inclinar, agitando o lodo no fundo do mar e ameaçando desabar sobre a criatura. Os cavalos marinhos começaram a relinchar em pânico e a agitar-se na água, o que não ajudava em nada. Está bem, disse eu. Guardei a espada e comecei a falar o mais tranquilamente possível para acalmar o pânico dos cavalos marinhos e da vaca-serpente. Eu não sabia se era possível ser pisoteado debaixo d'água, mas não queria tentar descobrir. Está tudo bem, nada de espada. Está vendo? Sem espada. Pensamentos tranquilos, grama marinha, mamães vacas, vegetarianismo. Duvidava que a vaca-serpente estivesse entendendo o que eu dizia, mas ela reagiu ao tom da minha voz. Os cavalos marinhos ainda estavam nervosos, mas pararam de rodopiar à minha volta com tanta velocidade. Solte-a, senhor, imploravam. Sim, afirmei. Isso eu já entendi. Eu estou pensando. Mas como eu podia libertar a vaca-serpente se ela, eu já havia concluído que provavelmente se tratava de uma menina, entrava em pânico diante de uma lâmina? Era como se já tivesse visto espadas antes e soubesse o quanto eram perigosas. Muito bem, disse eu aos cavalos marinhos. Preciso de todos vocês para empurrar exatamente da maneira como eu disser. Primeiro começamos com o barco. Não era fácil, mas com a força de 3 cavalos conseguimos deslocá-lo, de modo que não mais ameaçasse desabar sobre a vaca-serpente bebê. Então passei a trabalhar na rede, desembaraçando-a parte por parte, soltando os pesos de chumbo e os anzóis, desfazendo nós em torno dos cascos da vaca-serpente. Isso levou uma vida, quer dizer, foi pior do que daquela vez em que tive de desemaranhar todos os fios dos controles do meu videogame. O tempo todo continuei falando com o peixe-vaca, dizendo-lhe que estava tudo bem, enquanto ele mugia e gemia. Está tudo bem, Bessie, afirmei. Não me pergunte por que comecei a chamá-la assim. Simplesmente me pareceu um bom nome para uma vaca. Boa menina, muito boa. Finalmente a rede se soltou e a vaca-serpente deslizou velozmente pela água, dando um feliz salto mortal. Os cavalos marinhos relinchavam de alegria. Obrigado, senhor! Brrr! A vaca-serpente me focinhou e voltou os grandes olhos castanhos para mim. Sim, disse eu. Tudo bem. Boa menina. Bem, fique longe de confusão. O que me lembrou de uma coisa. Havia quanto tempo eu estava debaixo d'água? 1 hora, pelo menos. Tinha de voltar para meu chalé antes que Argos ou as Árpias descobrissem que eu estava descumprindo os horários. Disparei para a superfície e emergi. Imediatamente Blackjack apareceu e deixou que eu me agarrasse a seu pescoço. Ele me ergueu no ar e me levou de volta à praia. Sucesso, chefe! Sim, resgatamos um bebê de alguma coisa. Levou uma vida. Quase fui pisoteado. As boas ações são sempre perigosas, chefe. Você salvou a minha pobre crina, não foi? Eu não pude deixar de pensar no meu sonho, com Annabeth encolhida e inerte nos braços de Luke. Ali estava eu resgatando bebês monstros, mas não podia salvar minha amiga. Quando Blackjack voava de volta ao meu chalé, olhei por acaso para o pavilhão do refeitório. Avistei um vulto, um garoto agachado atrás de uma coluna grega, como se estivesse se escondendo de alguém. Era Nico, mas ainda nem havia amanhecido. Não estava nem perto do horário do café da manhã. O que ele estava fazendo ali? Hesitei. A última coisa que eu queria era Nico me falando de seu jogo de mitomagia. Mas alguma coisa estava errada. Eu podia ver pela maneira como ele se abaixava. Blackjack, pedi. Deixe-me ali adiante, ok? Atrás daquela coluna. Eu quase estraguei tudo. Estava subindo os degraus atrás de Nico.
Ele não me viu. Espiando atrás da coluna, ele tinha toda a atenção voltada para a área das mesas. Eu estava a 1,5 metro dele e prestes a perguntar o que está fazendo, em voz alta, quando me ocorreu que ele estava dando uma de Groover. Estava espionando as caçadoras. Ouviam-se vozes, 2 garotas conversando em uma das mesas. Àquela hora da manhã? Bem, a menos que você seja a deusa do amanhecer... Tirei o boné mágico de Annabeth do bolso e o pus na cabeça. Não me senti diferente em nada, mas quando ergui os braços não pude vê-los. Eu estava invisível. Avancei sorrateiramente até Nico e olhei dali. Não podia enxergar bem as garotas na escuridão, mas conhecia as vozes. Eram Zoe e Bianca. Parecia que estavam discutindo. Não pode ser curada, ia dizendo Zoe. Pelo menos não depressa. Mas como aconteceu? Perguntou Bianca. Uma brincadeira boba, grunhiu Zoe. Aqueles irmãos Stoll do chalé de Hermes. Sangue de centauro é como ácido. Todo mundo sabe disso. Eles borrifaram a parte interna daquela camiseta do tour de caça de Ártemis. Isso é terrível. Ela vai sobreviver, disse Zoe. Mas vai ficar acamada por semanas com urticárias horríveis. Não tem como ela ir. Agora somos eu e você. Mas a profecia, disse Bianca. Se Phoebe não pode ir, somos apenas 4. Vamos ter de escolher outra. Não temos tempo, replicou Zoe. Precisamos partir à primeira luz da manhã, isto é, imediatamente. Além disso, a profecia diz que perderíamos um. Na terra ressecada, lembrou Bianca, e esse lugar não pode ser aqui. Talvez seja, ponderou Zoe, embora não parecesse convencida. O acampamento tem limites mágicos. Nada, nem mesmo as condições meteorológicas, entra sem permissão. Poderia ser uma terra ressecada. Mas, Bianca, me escutai. A voz de Zoe estava tensa. Eu não sei explicar, mas tenho a sensação de que não devemos escolher outra pessoa. Seria perigoso demais. Ela teria um fim pior do que o de Phoebe. Não quero que Kiron escolha um campista como nosso 5º companheiro. E não quero pôr em risco outra caçadora. Bianca ficou calada por alguns instantes. Você devia contar a Thalia o resto do seu sonho. Não ajudaria em nada. Mas se suas suspeitas estiverem corretas, em relação ao general... Tenho a vossa palavra de que não falaríeis sobre isso, cortou Zoe. Ela parecia de fato aflita. Vamos descobrir logo. Agora vinde. O dia está raiando. Nico saiu do caminho delas. Ele foi mais rápido do que eu. Quando desciam apressadas aos degraus, Zoe quase deu um encontrão em mim. Ela ficou imóvel, os olhos se estreitando. A mão dirigiu-se ao arco, mas nesse momento Bianca disse: As luzes da casa grande estão acesas. Depressa! E Zoe a seguiu, deixando o pavilhão. Eu sabia o que Nico estava pensando. Ele respirou fundo e estava prestes a sair correndo atrás da irmã, quando tirei o boné da invisibilidade e disse: Espere! Ele quase escorregou nos degraus cobertos de gelo quando girou para dar de cara comigo. De onde você veio? Estava aqui o tempo todo, invisível. Ele repetiu em silêncio a palavra invisível. Uau, que legal! Como é que você sabia que Zoe e sua irmã estavam aqui? Ele enrubesceu. O vi quando passaram pelo chalé de Hermes. Eu não durmo muito bem aqui no acampamento. Assim, ouvi passos e as 2 sussurrando, e então vim atrás delas. E agora está pensando em segui-las na busca, adivinhei. Como é que você sabe? Porque, se fosse minha irmã, eu provavelmente estaria pensando a mesma coisa. Mas você não pode. Ele me olhou desafiador. Porque sou muito novo? Porque não vão deixá-lo. Vão pegá-lo e mandá-lo de volta para cá. Porque é muito novo. Lembra-se do Manticore? Vai haver muitos mais como aquele, ainda mais perigosos. Alguns dos heróis morrerão. Os ombros dele se curvaram. Ele transferiu seu peso de um pé para o outro. Talvez você tenha razão, mas você pode ir por mim. Como? Você pode ficar invisível. Você pode ir. As caçadoras não gostam de garotos, lembrei a ele. Se descobrirem, não deixe que descubram. Siga-as invisível.
Fique de olho na minha irmã. Você precisa fazer isso. Por favor. Nico, Você está pretendendo ir de qualquer jeito, não está? eu queria dizer não, mas ele me olhou nos olhos e, por alguma razão, não pude mentir. Sim, disse eu. Preciso encontrar a Annabeth. Preciso ajudar, mesmo que não queiram a minha ajuda. Eu não vou denunciar você, garantiu ele. Mas precisa prometer que vai manter minha irmã em segurança. Essa é uma promessa muito difícil, Nico, numa viagem assim. Além disso, ela tem Zoe, Groover e Thalia. Prometa, insistiu ele. Darei o máximo de mim. Isso eu prometo. Então ande, vá, disse ele. Boa sorte. Era loucura, e não havia arrumado nada. Não tinha nada comigo, exceto o boné, a espada e as roupas que estava usando. Eu devia ir para casa, em Manhattan, naquela manhã. Diga a Kiron, eu invento alguma coisa. Nico deu um sorriso travesso. Eu sou bom nisso. Vá. Corri, pondo o boné de Annabeth na cabeça. Enquanto o sol se levantava, fiquei invisível. Cheguei ao topo da colina meio-sangue a tempo de ver a van do acampamento desaparecendo na estrada rural, provavelmente com Argos levando o grupo de busca até a cidade. Depois disso, estariam por sua própria conta e risco. Senti uma pontada de culpa e de estupidez também. Como é que eu esperava acompanhá-los? Correndo? Então ouvi asas imensas batendo. Black Jack pousou ao meu lado. Ele começou a fuçar casualmente alguns tufos de grama que se projetavam através do gelo. Se me perguntassem, chefe, eu diria que você está precisando de um cavalo voador. Está interessado? Um nó de gratidão se formou em minha garganta, mas consegui dizer: sim, vamos voar. Pasta 9. Aprendo a cultivar zumbis. O problema de voar em um Pégaso durante o dia é que, se você não tomar cuidado, pode causar um grave acidente de trânsito na autoestrada de Long Island. Tive de manter Black Jack acima das nuvens, que felizmente no inverno eram bem baixas. Avançávamos, tentando manter no campo de visão a van branca do acampamento meio-sangue. E se estava frio no chão, estava mais ainda no ar, com a chuva gelada ferroando minha pele. Eu lamentava não ter levado a roupa de baixo cor de laranja e térmica que vendiam na lojinha do acampamento, mas depois da história de Phoebe e da camiseta com sangue de centauro, não tinha mais certeza se confiava nos produtos de lá. Perdemos a van de vista 2 vezes, mas eu tinha o forte pressentimento de que entrariam em Manhattan primeiro, portanto não foi muito difícil encontrar seu rastro novamente. O trânsito estava ruim por causa do feriado. Amanhã já ia pelo meio quando chegaram à cidade. Pousei com Black Jack perto do topo do edifício Chrysler e fiquei observando a van branca, pensando que ela iria parar na rodoviária, mas o veículo prosseguiu. Para onde Argos está levando o grupo? Murmurei. Argos não está dirigindo, chefe, disse-me Black Jack. É a garota. Qual garota? A caçadora, com aquele negócio prateado que parece uma coroa no cabelo. Zoe? Ela mesma. Ei, olhe, uma loja de donuts. Podemos comprar alguma coisa para a viagem? Tentei explicar a Black Jack que levar um cavalo voador para uma loja de donuts provocaria um ataque cardíaco em todos os policiais que estivessem por perto, mas ele parecia não compreender. Enquanto isso, a van continuava seu caminho sinuoso na direção do túnel Lincoln. Nunca me ocorrera que Zoe soubesse dirigir. Ela parecia não ter nem 16 anos. Mas afinal era imortal. Perguntei-me se ela teria carteira de Nova York e, nesse caso, qual seria sua data de nascimento. Bem, disse eu, vamos atrás deles. Estávamos prontos para decolar do edifício Chrysler quando Black Jack relinchou, alarmado, e quase me derrubou. Alguma coisa se enroscava em minha perna como uma cobra. Levei a mão à minha espada, mas quando olhei para baixo não havia nenhuma cobra. Videiras haviam brotado das rachaduras entre as pedras do edifício. Elas estavam se enrolando nas pernas de Black Jack, golpeando meus tornozelos, de maneira que não pudéssemos nos mover. "Estão indo a algum lugar?" perguntou o Sr. D. Ele estava encostado ao edifício, com os pés levitando,
o agasalho esportivo de estampa de leopardo e os cabelos negros sendo açoitados pelo vento. "Alerta dos deuses!" gritou Black Jack. "É o cara do vinho!" O Sr. D suspirou, exasperado. "A próxima pessoa ou cavalo que me chamar de cara do vinho vai acabar numa garrafa de Merlot." "Sr. D", eu tentava manter a voz calma, enquanto as videiras continuavam a envolver minhas pernas. "O que o senhor quer?" "Ah, o que eu quero? Você pensou talvez que o imortal e todo-poderoso diretor do acampamento não perceberia sua saída sem permissão?" "Bem, talvez." "Eu devia atirá-lo de cima deste edifício, sem o cavalo alado, e ver o quanto heróico você se mostra no trajeto até lá embaixo." Cerrei os punhos. Eu sabia que devia manter a boca fechada, mas o Sr. D estava prestes a me matar ou me arrastar de volta para o acampamento, coberto de vergonha, e eu não podia suportar nenhuma das duas possibilidades. "Por que o senhor me odeia tanto? O que foi que eu lhe fiz?" Chamas púrpuras cintilaram em seus olhos. "Você é um herói, garoto. Não preciso de nenhuma outra razão." "Eu tenho de ir nessa busca. Tenho de ajudar meus amigos. Isso é algo que o senhor não compreende." Chefe", disse Black Jack nervoso. "Preso assim nessas videiras, a 300 metros do chão, talvez fosse melhor você ser gentil." As videiras continuavam a se enroscar, me apertando ainda mais. Lá embaixo, a van branca ia se afastando. Logo estaria fora do campo de visão. "Eu já lhe contei sobre Ariadne?" perguntou o Sr. D. "Uma princesa linda e jovem de Creta? Ela também gostava de ajudar os amigos. Na verdade, ajudou um jovem herói chamado Teseu, também filho de Poseidon. Ela lhe deu um novelo de fio mágico que permitiu que ela encontrasse o caminho para sair do labirinto. E sabe como Teseu a recompensou?" A resposta que eu queria dar era: "Não estou nem aí", mas não achava que isso fosse fazer o Sr. D terminar a história mais rápido. "Eles se casaram", respondi. "Felizes para sempre. O fim." O Sr. D me dirigiu uma expressão de escárnio. "Não exatamente. Teseu disse que se casaria com ela. Ele a levou para bordo do seu navio e velejou em direção a Atenas. No meio do caminho, numa ilhota chamada Naxos, ele... Qual é a palavra que vocês mortais usam hoje? Ele a dispensou. Eu a encontrei lá, você sabe. Sozinha, inconsolável, chorando até não poder mais. Ela abrira mão de tudo, havia deixado tudo que conhecia para trás para ajudar um galante e jovem herói que a jogou fora como se ela fosse um chinelo arrebentado." "Isso é errado", disse eu. "Mas aconteceu há milhares de anos. O que isso tem a ver comigo?" O Sr. D me olhou com frieza. "Eu me apaixonei por Ariadne, garoto. Curei seu coração partido. E quando ela morreu, fiz dela minha esposa imortal no Olimpo. Ela está à minha espera neste exato momento. E voltarei para ela quando tiver terminado esse infernal século de punição em seu acampamento ridículo." Eu o fitei. O senhor é casado? Mas pensei que tivesse se metido numa enrascada por perseguir uma ninfa do bosque." "A questão é que vocês heróis nunca mudam. Vocês acusam nós, os deuses, de sermos fúteis. Deviam olhar para si mesmos. Vocês fazem o que querem, usam quem precisam usar e então traem todos à sua volta. Assim, queira me desculpar se não tenho o menor amor pelos heróis. Eles são um bando de egoístas e ingratos. Pergunte a Ariadne ou a Medeia, e pode perguntar também a Zoe Doce e Amarga." "O que quer dizer com pode perguntar a Zoe?" Ele agitou a mão com indiferença. "Vá, siga seus tolos amigos." As videiras se desenroscaram de minhas pernas. Pisquei, incrédulo. O senhor está me deixando partir? Simples assim?" "A profecia diz que pelo menos 2 de vocês vão morrer. Talvez eu tenha sorte e você seja um deles. Mas preste atenção às minhas palavras, filho de Poseidon. Quer você viva ou morra, não vai provar que é melhor do que os outros heróis." Com isso, Dioniso estalou os dedos. Sua imagem dobrou-se como um folder. Ouviu-se um pop e ele se foi, deixando um leve aroma de uvas que foi rapidamente levado pelo vento. "Essa foi por pouco", disse Black Jack.
Concordei, embora eu talvez ficasse menos preocupado se o Sr. D tivesse me arrastado de volta para o acampamento. O fato de ele ter me deixado ir significava que acreditava de verdade que tínhamos uma boa chance de fracassar totalmente naquela busca. Venha, Blackjack, disse eu, tentando parecer alegre. Vou comprar alguns donuts para você em New Jersey. Acabou que não comprei donuts para Blackjack em New Jersey. Zoe seguia para o sul como uma louca e já estávamos em Maryland antes que ela finalmente estacionasse numa parada para descansar. Blackjack quase despencou do céu de tão cansado que estava. Vou ficar bem, chefe, arquejou ele. Só estou recuperando o fôlego. Fique aqui, ordenei. Eu vou espionar. Essa ordem eu posso cumprir. Isso eu posso fazer. Coloquei o boné da invisibilidade e fui até a loja de conveniência. Era difícil não me esconder. Eu tinha de ficar me lembrando de que ninguém podia me ver. Era difícil também, porque eu tinha de me lembrar de sair do caminho das pessoas para que elas não esbarrassem em mim. Pensei em entrar e me aquecer, quem sabe comprar uma xícara de chocolate quente ou algo assim. Eu tinha uns trocados no bolso. Podia deixar o dinheiro sobre o balcão? Estava me perguntando se a xícara ficaria invisível quando eu a segurasse, ou se eu teria de lidar com um problema de chocolate quente flutuante, quando todo o meu plano foi arruinado por Zoe, Thalia, Bianca e Groover, todos saindo da loja. Groover, você tem certeza? Indagou Thalia. Bem, quase absoluta. 95%. Ok, 85%. E você fez isso com bolotas de carvalho? Perguntou Bianca, como se não pudesse acreditar. Groover pareceu ofendido. É um feitiço de rastreamento consagrado pelo tempo. Ora, estou bastante seguro de que fiz tudo certo. Washington, D.C., fica a cerca de 100 quilômetros daqui, disse Bianca. Nico e eu... Ela franziu a testa. Nós morávamos lá. Que estranho. Eu tinha esquecido. Não gosto disso, afirmou Zoe. Devíamos ir diretamente para o oeste. A profecia disse oeste. Ah, como se suas habilidades de rastreamento fossem melhores, grunhiu Thalia. Zoe deu um passo na direção dela. Estais desafiando minhas habilidades, sua desvalida. Vós não sabeis nada sobre o que é ser uma caçadora. Ah, desvalida? Está me chamando de desvalida? Que diabos é uma desvalida? Ei, vocês duas, disse Groover nervoso. Ora, vamos. De novo, não. Groover tem razão, interveio Bianca. Washington é a nossa melhor aposta. Zoe não parecia convencida, mas assentiu, relutante. Muito bem, vamos em frente. Você vai acabar nos fazendo parar na cadeia dirigindo dessa maneira, grunhiu Thalia. Pareço mais ter 16 anos que você. Talvez, disse Zoe asperamente. Mas eu dirijo desde que os automóveis foram inventados. Vamos, andai. Enquanto Blackjack e eu rumávamos para o sul, seguindo a van, eu me perguntava se Zoe estaria brincando. Eu não sabia exatamente quando os carros foram inventados, mas imaginava que isso fora quase em eras pré-históricas, na época em que as pessoas assistiam à TV preto e branco e caçavam dinossauros. Quantos anos tinha Zoe? E a que o Sr. D se referira? Que experiência ruim ela tivera com heróis? À medida que nos aproximávamos de Washington, Blackjack começou a reduzir a velocidade e a altitude. Ele respirava pesadamente. Você está bem? Perguntei a ele. Tudo bem, chefe. Eu poderia enfrentar um exército. Você não parece tão bem. E de repente eu me senti culpado, pois vinha montando o Pégaso por meio-dia sem parar, tentando acompanhar o trânsito das estradas. Mesmo para um cavalo alado, isso devia ser duro. Não se preocupe comigo, chefe. Eu sou durão. Achava que ele tinha razão, mas acreditava também que Blackjack se esborracharia no chão antes de se queixar, e eu não queria isso. Felizmente, a van começou a desacelerar. Então cruzou o rio Potomac, entrando no centro de Washington. Comecei a pensar em patrulhas aéreas, mísseis e coisas assim. Eu não sabia exatamente como todas essas defesas funcionavam e não tinha certeza se Pégasos apareciam em radares militares comuns, mas não queria descobrir sendo abatido no céu. Deixe-me ali, pedia Blackjack. É perto o suficiente.
Blackjack estava tão cansado que não reclamou. Ele desceu na direção do monumento de Washington e me deixou na grama. A van estava a apenas algumas quadras dali. Zoe havia estacionado junto ao meio-fio. Olhei para Blackjack. Quero que você volte para o acampamento. Descanse um pouco. Paste. Vou ficar bem. Blackjack inclinou a cabeça, cético. Tem certeza, chefe? Você já fez bastante, respondi. Vou ficar bem. E obrigado. 1 milhão de vezes obrigado. 1 milhão de toneladas de feno, talvez, refletiu Blackjack. Isso seria ótimo. Tudo bem, mas tenha cuidado, chefe. Tenho a sensação de que eles não vieram aqui para encontrar ninguém tão amistoso e bonito quanto eu. Prometi que teria cuidado. Então Blackjack levantou o voo, circulando 2 vezes o monumento antes de desaparecer em meio às nuvens. Olhei na direção da van branca. Estavam todos saltando. Groover apontava na direção de um dos grandes edifícios que se alinhavam ao longo do National Mall. Thalia assentiu e os 4 se puseram a caminhar no vento frio. Comecei a segui-los, mas então me detive. A 1 quadra de distância, a porta de um sedã preto se abriu. Um homem de cabelos grisalhos e porte militar saltou. Ele usava óculos escuros e sobretudo preto. Bem, talvez em Washington seja de se esperar que haja sujeitos como aquele por toda a parte, mas me ocorreu que eu vira aquele mesmo carro algumas vezes na estrada indo para o sul. Ele estivera seguindo a van. O homem pegou o celular e conversou alguma coisa. Então olhou ao redor como se estivesse se certificando de que o caminho estava livre e começou a descer o mall na direção dos meus amigos. O pior de tudo, quando ele se virou na minha direção, eu o reconheci. Era o Dr. Espinheiro, o Manticore de Westover Hall. Com o boné da invisibilidade, segui Espinheiro a certa distância. Meu coração batia forte. Se ele tinha sobrevivido àquela queda do abismo, então Annabeth também devia ter sobrevivido. Meus sonhos estavam certos. Ela estava viva e sendo mantida como prisioneira. Espinheiro seguia meus amigos, tomando cuidado para não ser visto. Por fim, Groover parou diante de um prédio grande em que se lia Museu Nacional Aeroespacial. O Smithsonian. Eu estivera ali 1 milhão de anos atrás com minha mãe, mas naquela época tudo parecera tão maior. Thalia verificou a porta. Estava aberta, mas não havia muitas pessoas entrando. Frio demais, e as escolas estavam de férias. Eles entraram. O doutor Espinheiro hesitou. Eu não sabia por quê, mas ele não entrou no museu. Virou-se, preparando-se para cruzar o mall. Numa fração de segundos tomei a decisão e o segui. Espinheiro atravessou a rua e subiu os degraus do Museu de História Natural. Havia uma grande placa na porta. A princípio pensei que ali estivesse escrito fechado para evento pirata. Então me dei conta de que onde eu lera pirata devia ser privado. Segui o Dr. Espinheiro para o interior do museu, passando por uma imensa câmara cheia de esqueletos de mastodontes e dinossauros. Eu ouvia vozes mais à frente, vindas de trás de um conjunto de portas fechadas. 2 guardas estavam postados do lado de fora. Eles abriram a porta para Espinheiro e eu tive de correr para entrar antes que a fechassem novamente. Lá dentro, o que vi era tão terrível que quase arquejei alto e bom som, o que provavelmente teria provocado a minha morte. Eu estava em uma imensa sala redonda com um balcão que seguia em círculo no 2º nível. Pelo menos 1 dúzia de sentinelas mortais montavam guarda no balcão, mais 2 monstros, mulheres reptílicas com 2 troncos de serpentes em lugar de pernas. Eu já as vira antes. Annabeth as chamara de víboras de Cícia. Mas isso ainda não era o pior. De pé entre as 2 mulheres cobras, e eu podia jurar que ele olhava diretamente para mim, estava meu velho inimigo Luke. Ele tinha uma aparência terrível. Sua pele estava pálida e seus cabelos louros pareciam quase cinza, como se tivesse envelhecido 10 anos em apenas alguns meses. O brilho raivoso em seus olhos ainda estava lá, assim como a cicatriz que descia pela lateral do rosto, onde um dragão certa vez o arranhara. A cicatriz, porém, tinha agora um feio tom avermelhado, como se tivesse sido reaberta recentemente. Perto dele, sentado de forma que as sombras o cobrissem, estava outro homem.
Tudo o que eu podia ver eram os nós de seus dedos nos braços folheados a ouro da cadeira, que se assemelhava a um trono. Então, perguntou o homem na cadeira. Sua voz era igual à que eu ouvira em meu sonho, não tão apavorante quanto a de Cronos, porém mais profunda e forte, como se a própria terra estivesse falando. O som preenchia toda a sala, embora ele não estivesse gritando. O doutor Espinheiro tirou os óculos. Seus olhos de duas cores, castanho e azul, brilhavam de excitação. Ele fez uma reverência rígida e então falou com seu estranho sotaque francês. Eles estão aqui, general. Sei disso, seu tolo, rugiu o homem. Mas onde? No Museu do Foguete. No Museu Aeroespacial, corrigiu Luke, irritado. O doutor Espinheiro fulminou Luke com os olhos. Como quiser, senhor. Tive a sensação de que Espinheiro preferiria empalar Luke com um de seus espinhos a chamá-lo de senhor. Quantos? Perguntou Luke. Espinheiro fingiu não ouvir. Quantos? Perguntou impaciente o general. 4, general, respondeu Espinheiro. O sátiro, Grover Underwood, e a garota com o cabelo preto arrepiado, roupas, como é que vocês dizem, punk, e o horrível escudo. Thalia, disse Luke. E 2 outras garotas caçadoras, uma usa um arco de prata na cabeça. Essa eu conheço, grunhiu o general. Todos na sala se mexeram desconfortáveis. Deixe-me pegá-los, pediu Luke ao general. Temos mais do que o suficiente. Paciência, disse o general. Eles já devem estar com as mãos cheias. Mandei um amiguinho para mantê-los ocupados. Mas não podemos pôr você em risco, meu garoto. Garoto, disse o doutor Espinheiro com um sorriso cruel. Você é frágil demais para correr o risco. Deixe que eu acabo com eles. Não! O general se levantou e eu pude vê-lo pela primeira vez. Era alto e musculoso, com pele morena clara e cabelo escuro penteado para trás, com gel. Usava um terno caro de seda marrom, como os que se vêem em Wall Street, mas você nunca confundiria esse cara com um corretor. Ele tinha um rosto brutal, ombros imensos e mãos que poderiam quebrar um mastro ao meio. Seus olhos eram como pedra. Eu tinha a sensação de estar olhando para uma estátua viva. Era impressionante que ele pudesse até mesmo se mover. Você já me decepcionou, Espinheiro, disse ele. Mas, general, nada de desculpas. Espinheiro encolheu-se. Da primeira vez que o vi com seu uniforme preto na academia militar, pensei que Espinheiro era assustador. Mas agora, diante do general, Espinheiro parecia um tolo aspirante a soldado. Era o general que interessava. Ele não precisava de uniforme. Era um comandante nato. Eu devia atirá-lo nos abismos do Tártaro por sua incompetência, disse o general. Eu o enviei para capturar o filho de um dos 3 deuses mais velhos, e você me traz a magricela da filha de Atena. Mas você me prometeu vingança, protestou Espinheiro. Um comando só meu. Eu sou o comandante sênior do Sr. Cronos, disse o general. E vou escolher tenentes que me tragam resultados. Foi somente graças a Luke que conseguimos salvar nosso plano. Agora saia da minha vista, Espinheiro, até que eu encontre outra tarefa inferior para você. O rosto de Espinheiro ficou roxo de raiva. Pensei que ele fosse começar a espumar pela boca ou a disparar espinhos, mas ele se limitou a curvar-se desajeitadamente e deixou a sala. Agora, meu garoto, o general voltou-se para Luke. A primeira coisa que precisamos fazer é isolar a meio-sangue Thalia. O monstro que procuramos, então, virá até ela. Será difícil nos livrarmos das caçadoras, observou Luke. Zoe Doce Amarga, não fale o nome dela. Luke engoliu em seco. Desculpe, general, eu só... O general o silenciou com um gesto da mão. Vou mostrar a você, meu garoto, como vamos vencer as caçadoras. Ele apontou para um guarda no primeiro piso. Você tem os dentes? O sujeito tropeçou adiante com um pote de cerâmica. Sim, general. Plante-os, ordenou ele.
No centro da sala havia um grande círculo de terra, onde eu imaginava que haveria uma exposição de dinossauros. Observei com nervosismo o guarda pegar dentes brancos e afiados no pote e enfiá-los na terra. Então alisou a terra enquanto o general sorria friamente. O guarda recuou, afastando-se da terra, e limpou as mãos. Pronto, general. Excelente. Regue-os, e então deixaremos que farejem sua presa. O guarda apanhou um pequeno regador de estanho com pintura de margaridas, o que era meio bizarro, pois o que saía dali não era água. Era um líquido vermelho escuro e eu tinha a sensação de que aquilo não era ponche havaiano. O solo começou a borbulhar. Logo, disse o general, eu vou lhe mostrar, Luke. Soldados que farão seu exército naquele barquinho parecer insignificante. Luke cerrou os punhos. Passei 1 ano treinando minhas forças. Quando a princesa Andrômeda chegar à montanha, elas serão as melhores. Ah! Disse o general. Eu não nego que suas tropas constituirão uma excelente guarda de honra para o Sr. Cronos. E você, naturalmente, terá um papel a desempenhar. Achei que Luke ficou mais pálido quando o general disse isso. Mas sob a minha liderança, as forças do Sr. Cronos se multiplicarão por 100. Nós seremos invencíveis. Observe minhas definitivas máquinas mortíferas. O solo rompeu. Dei um passo para trás, nervoso. Em cada ponto em que um dente havia sido plantado, uma criatura se erguia da terra. A primeira delas disse: Miau? Era um gatinho, um pequeno filhote alaranjado com listras como as de um tigre. Então surgiu outro, até que havia uma dúzia deles, rolando de um lado para o outro e brincando na terra. Todos os olhavam, incrédulos. O general rugiu. O que é isto? Gatinhos fofinhos? Onde você encontrou aqueles dentes? O guarda que havia trazido os dentes encolheu-se de medo. Na exibição, senhor. Exatamente como o senhor disse, o tigre dentes de sabre... Não, seu idiota! Eu disse o tiranossauro. Recolha essas bestinhas peludas infernais e leve-as para fora. E nunca mais apareça na minha frente. O guarda, aterrorizado, deixou cair o regador, recolheu os gatinhos e saiu precipitadamente da sala. Você! O general apontou para outro guarda. Vá buscar os dentes certos, agora! O novo guarda correu para cumprir as ordens. Imbecis! Murmurou o general. É por isso que não utilizo mortais, disse Luke. Eles não são confiáveis. Eles são tolos, fáceis de comprar e violentos, disse o general. Eu os amo. 1 minuto depois, o guarda entrou correndo na sala com as mãos cheias de dentes grandes e pontudos. Excelente, disse o general. Então subiu na balaustrada do balcão e saltou da altura de 6 metros. O piso de mármore rachou sob seus sapatos de couro no ponto em que ele aterrissou. Ele se endireitou, estremecendo, e massageou os ombros. Maldito pescoço duro! Quer outra compressa quente, senhor? Perguntou um guarda. Mais Tilenol? Não, vai passar. O general alisou o terno de seda e então pegou os dentes. Eu mesmo vou fazer isso. Ele ergueu um dos dentes e sorriu. Dentes de dinossauro. Esses tolos mortais não sabem nem quando tem dentes de dragão em seu poder. E não se trata de dentes de um dragão qualquer. Estes vêm da velha Síbaris em pessoa. Vão servir perfeitamente. Ele os plantou na terra, 12 ao todo. Então apanhou o regador, molhou o solo com líquido vermelho, atirou o regador longe e abriu bem os braços. Levantem-se! A terra estremeceu. Uma única e esquelética mão surgiu da terra, tentando agarrar-se ao ar. O general ergueu os olhos para o balcão. Rápido! Vocês têm a essência? Sim, senhor, disse uma das senhoras cobras. Ela pegou uma faixa de tecido prateado, como o que as caçadoras usavam. Excelente, disse o general. Assim que meus guerreiros sentirem esse cheiro, vão perseguir seu dono incansavelmente. Nada poderá detê-los,
Nenhuma arma que meios-sangues ou caçadoras conheçam. Eles vão estraçalhar as caçadoras e seus aliados. Jogue aqui!" Quando ele disse isso, esqueletos surgiram da terra. Eram 12, um para cada dente que o general havia plantado. Não se pareciam em nada com os esqueletos do Halloween ou do tipo que se pode ver em filmes de quinta categoria. Nesses, enquanto eu olhava, a carne ia se formando, transformando-os em homens, mas homens com a pele cinza opaca, olhos amarelos e roupas modernas, camisetas justas cinza, calças camufladas e botas de combate. Se você não olhasse com muita atenção, podia quase acreditar que eram humanos, mas sua carne era transparente e seus ossos bruxuleavam sob ela como imagens de raio-x. Um deles olhou diretamente para mim, observando-me com frieza, e eu sabia que nenhum boné de invisibilidade o enganaria. A senhora cobra soltou a echarpe, que flutuou em direção à mão do general. Assim que ele a desse aos guerreiros, eles caçariam Zoe e os outros até destruí-los. Eu não tinha tempo para pensar. Corri e pulei com toda a minha força, abrindo espaço entre os guerreiros e agarrando a echarpe no ar. "O que foi isto?" berrou o general. Aterrissei aos pés de um guerreiro esqueleto que sibilou. "Um intruso!" rosnou o general. "Envolto no manto da escuridão! Cerrem as portas!" "É Percy Jackson!" gritou Luke. "Só pode ser!" Disparei para a saída, mas ouvi o som de tecido se rasgando e percebi que o guerreiro esqueleto havia arrancado um pedaço da manga da minha roupa. Quando olhei para trás, ele segurava o tecido junto ao nariz, sentindo o cheiro e passando-o para os seus amigos. Eu queria gritar, mas não podia. Passei espremido pela porta no momento em que os guardas a fechavam e ela bateu violentamente atrás de mim. E então corri.